Fala aí pessoal, então dando continuidade à série de vídeos sobre lógica proposicional, nesse vídeo aqui nós falaremos sobre prova lógica. O conceito de prova ele é muito importante, não só na matemática, né? Ele é um conceito importantíssimo na matemática, mas não só nela, também nas ciências, né? A gente fala o tempo todo que cientistas provaram que tal coisa, cientistas provam não sei o que, ou sei lá, alguém é acusado de um crime e aí você precisa provar que a sua acusação é verdadeira. Então o conceito de prova ele é muito importante. Mas, apesar disso, eu dei aqui 3 situações, né? Eu falei de prova na ciência, prova jurídica e prova de um argumento. E esses 3 conceitos são diferentes, tá? O que a gente vai falar aqui é a prova de um argumento, que é a mesma da matemática, né? As provas matemáticas são argumentos. E o que eu vou mostrar aqui é justamente isso, é a prova lógica, é um conceito especial, tá? Então, sempre que falarmos de prova aqui, nós estaremos falando desse conceito, e não do conceito, por exemplo, de uma prova científica, tá? Então, eu já falei no terceiro vídeo que eu fiz, né, que eu dei lá, eu fiz tipo um dicionáriozinho, eu já falei sobre a noção de prova, ela tá um pouco imprecisa lá, não tá errada, mas tá imprecisa porque eu não tinha dado os conceitos que eu dei até agora, então não tinha por que fazer tão preciso. Mas então a gente vai refinar essa ideia aqui. Então o que é uma prova lógica? Eu vou botar a definição aqui. Então essa daqui é a definição de prova lógica, é bem grandinha. Pode parecer difícil de entender, mas não é não. Eu vou tentar explicar aqui. Seja alfa uma fórmula e delta um conjunto de fórmulas. Então uma prova de alfa a partir de delta é uma sequência finita de fórmulas, né? φ1, φ2, φ3, etc. até φn. É uma sequência finita de fórmulas, tal que φn, que é o último item aqui dessa sequência finita, φn é igual a alfa, que é a prova que a gente está falando, né, a fórmula que é aprovada, né, φn é igual a alfa, e para cada φ i, né, esse i aqui é um índice, né, você vê aqui que tem φ1, φ2, etc. Né, então para cada número desse daqui, para cada número entre 1 e n, cada fórmula φi ou pertence ao conjunto delta, que é esse conjunto a partir do qual a fórmula alfa vai ser provada, ou essa fórmula φi é obtida a partir de fórmulas anteriores através de regras de inferência. Beleza? Então, isso aqui está nos dizendo que, primeiro, o conceito de prova ele é relativo ele é relativo, né? Quando você fala prova de uma determinada fórmula, você está falando da prova dessa determinada fórmula relativamente a um conjunto de fórmulas. No caso aqui é um conjunto genérico delta, tá? Então, a prova de alfa a partir de delta é uma sequência, né? A natureza então de uma prova é uma sequência de fórmulas, sequência finita de fórmulas, e cada uma dessas fórmulas ou pertence a esse conjunto delta ou é obtida a partir de fórmulas anteriores nessa sequência através de regras de inferência, tá? E no caso aqui, essas regras de inferência podem ser quaisquer umas, podem ser as primeiras que eu apresentei ou as derivadas, tá? Em ambos os casos funciona. Beleza? Então, vou dar um exemplo aqui de uma prova, tá? Vamos considerar aqui o seguinte conjunto, vou chamar de delta aqui mesmo, tá? Então, o conjunto delta, ele é um conjunto de fórmulas. E que fórmulas são essas? São essas fórmulas aqui. Beleza? Então esse aqui é o conjunto delta e vamos fazer uma prova a partir desse conjunto aqui. Então, como que fica a nossa estrutura de prova? A gente vai sempre enumerar as fórmulas que a gente vai usar, tá? Se você vê aqui em cima, prova é uma sequência finita de fórmulas. Então, se é uma sequência finita, isso quer dizer que tem várias fórmulas nessa sequência. Cada fórmula da nossa prova a gente vai enumerar. Tá? Isso é muito importante para a gente conseguir saber de qual parte da fórmula a gente está falando. Tá? Então a primeira coisa é botar o número da fórmula. A primeira fórmula, a gente vê aqui então, né, que para cada φi, ou ela pertence ao conjunto ou ela é obtida a partir de fórmulas anteriores através de regra de inferência. Como a gente está falando da primeira fórmula, a gente não consegue obter essa fórmula através de fórmulas anteriores, porque não tem fórmulas anteriores. Então a única coisa que a gente pode fazer no começo é seguir essa parte aqui, ó. φi pertence ao conjunto delta. No caso, delta são essas 3 premissas aqui. Então vamos colocar aqui uma dessas premissas, tá? Eu não vou dizer qual
como que você escolhe a premissa, eu vou simplesmente fazer a prova e depois eu explico, e acaba sendo instintivo, acaba sendo intuitivo qual que você vai escolher. Então a primeira premissa é essa daqui, beleza? A segunda premissa vai ser a segunda fórmula aqui do nosso conjunto, e a terceira vai ser a terceira, beleza? Bem, então esse daqui é o começo da nossa prova, tá? Ainda não acabou. Vamos fazer o seguinte: eu quero provar a partir desse conjunto aqui que não P é verdadeiro, tá? Então eu quero fazer uma prova a partir do conjunto delta, eu quero provar não P. Como que a gente prova isso? Bem, essas primeiras aqui são premissas, né, como eu falei. Então a gente já vê aqui que do lado direito, né, da fórmula que a gente coloca, a gente vai dizer o que ela é, de onde que veio essa fórmula, como que a gente sabe que ela é verdadeira. Nesses casos aqui a gente sabe que elas são verdadeiras porque elas são as premissas, né? A gente está assumindo que elas são verdadeiras, beleza? Então, assumindo que esse conjunto de fórmulas aqui tem fórmulas verdadeiras, o que a gente consegue derivar dele? E aí a gente começa a nossa prova. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, Q ou R na nossa segunda premissa, né? E na terceira premissa a gente tem não R. Se você viu o vídeo anterior, você vai ver que com essas duas fórmulas aqui, a gente consegue derivar não Q. Como que a gente consegue? Através das premissas 2 e 3, usando qual regra de inferência? Usando a regra silogismo hipotético, silogismo disjuntivo. Beleza? Eu fiz um vídeo aí só sobre regra de inferência, se você não sabe o que é silogismo disjuntivo, dá uma olhada lá. Então a gente consegue derivar não Q a partir dessas duas fórmulas aí, tá? Mas a prova não acabou, a gente quer provar não P, tá? Então a gente vai ter aqui mais um passo. O que a gente consegue fazer agora para provar não P? Bem, a gente consegue, com o que a gente tem aqui, a gente já consegue, na verdade, derivar não P. Através de quê? Como que a gente consegue fazer isso aqui? Através da fórmula 4 e da fórmula 1, usando qual regra de inferência? Usando modus tollens, beleza? E essa daqui, então, é a nossa prova. Aqui a gente fecha. Se você quiser, você pode usar aquele símbolozinho, né, dos 3 pontinhos, logo não P. Tá? E aqui fechou. Essa daqui então é a nossa prova, beleza? Por que então que isso daqui é uma prova? Porque é uma sequência finita de fórmulas, né? A gente vê aqui que são 5 fórmulas, e cada fórmula dela ou faz parte desse conjunto delta aqui, isso é verdade, né? Essas 3 primeiras premissas fazem parte, então a gente já viu que essas aqui estão aptas para serem fórmulas aqui do conceito de prova. Faltam essas duas aqui. O que essas duas são para satisfazer esse conceito de prova aqui? Elas são obtidas através de fórmulas anteriores, através de regra de inferência. Essa fórmula 4 aqui, ela é obtida através da 2 e da 3, usando a regra de inferência silogismo disjuntivo. E essa fórmula 5, ela é obtida através das fórmulas 4 e 1, através da regra modus tollens. Beleza? E a gente consegue provar então que P. Beleza? Então isso aqui é um exemplo de prova. E o que a gente faz, o que a gente diz quando nós conseguimos provar uma determinada fórmula a partir de um conjunto? A gente representa isso da seguinte forma: a gente vai dizer que do conjunto delta, que é esse conjunto aqui, a gente consegue deduzir a nossa fórmula, que no caso é não P. Beleza? Então esse símbolo aqui, que é muito importante, é o símbolo de dedução ou de consequência sintática. Ele é mais conhecido assim, é o símbolo de consequência sintática, símbolo de dedução, símbolo de prova, e ele é uma relação. O que esse símbolo aqui está nos dizendo? Bem, antes dele a gente vai ter um conjunto de fórmulas, tá? Um conjunto gama de fórmulas qualquer, no caso aqui é esse conjunto delta, e à direita dele a gente vai ter uma fórmula alfa. E isso daqui, né, essa fórmula da metalinguagem aqui está nos dizendo que existe uma prova de alfa a partir do conjunto gama. E o que significa isso? Significa que se a gente pegar todas essas fórmulas aqui de gama e a gente pegar o nosso conjunto de regras de inferência, existe um procedimento finito de aplicação dessas regras de inferência a essas fórmulas do conjunto gama que em algum momento vão resultar em alfa. Beleza? É exatamente isso que isso aqui está nos dizendo. Tranquilo? Então, se você se lembrar do último vídeo, a gente falou sobre regra de inferência, né? A gente tinha lá, por exemplo, o modus ponens, que nos dizia que se a gente tem um condicional e a gente sabe que o antecedente é verdadeiro, a gente pode concluir que o consequente também é. Tá? Só que isso daqui se a gente tiver uma
sei lá, um conjunto L. Se a gente tiver isso daqui, a gente consegue mostrar que do L a gente consegue provar que é provável do conjunto L. Por quê? Porque a gente consegue montar a seguinte prova. Ó. Primeira premissa é P implica em Q. Isso daqui é uma premissa. Por que é uma premissa? Porque é um elemento aqui desse conjunto L, né? É esse primeiro elemento aqui. Segundo ponto é a segunda premissa, que é P. Também é uma premissa. Porque também faz parte aqui desse conjunto, tá? Tanto P implica em Q quanto P são membros de L, tá? E a gente consegue concluir disso, então, que Q é verdadeiro. Por que a gente consegue concluir isso? Como, né? Através de 1 e 2, usando modus ponens. Beleza? Então, a própria regra de inferência modus ponens, ela já é um exemplo de uma prova, ela é um esquema de uma prova. Então, isso daqui, esse esquema aqui de prova, ele pode ser representado como o seguinte: do conjunto de premissas φ implica em ψ e φ, a gente consegue derivar que ψ, tá? É exatamente a mesma coisa, só uma maneira diferente de representar. Beleza? Então, isso daqui é o símbolo de consequência sintática, tá? Então, é isso daí. Esse é o conceito de prova. Beleza? Eu vou aqui dar mais alguns exemplos e vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Beleza? São essas três premissas aqui. A gente não precisa dizer, chamar um conjunto de tal coisa e colocar as premissas dentro desse conjunto, que nem eu falei aqui em cima, tá? Isso daqui é mais para enunciação técnica do que significa uma prova, tá? Mas na prática, quando você for fazer mesmo uma prova, você não precisa dizer que é um conjunto tal, basta você enumerar as suas premissas e dizer que é uma premissa, tá? Vou colocar P aqui do lado de premissa, não vou escrever porque fica muito longo. Beleza? Então temos essas três premissas aqui e o que eu quero provar a partir disso daqui? Eu quero provar não P. Beleza? Como que a gente prova não P a partir dessas três premissas aqui? Bem, a gente consegue fazer o seguinte: se Q implica em uma contradição, tá? Isso aqui é o símbolo de uma contradição, que nem eu falei no último vídeo. Então, a gente consegue concluir que não Q é verdadeiro. Por quê? Como, né? Através da regra reductio ad absurdo na premissa 3. Tá? Se Q implica em uma contradição, então por reductio a gente conclui não Q. Beleza? RAA, reductio ad absurdo. Então a gente tem aqui que não Q. Só que se a gente tem não Q, então entre 4 e 2, a gente consegue usar modus tollens e concluir não R. Beleza? Modus tollens você pode chamar aí de MT para poupar espaço também. Tá? Então entre 4 e 2, né? Se R implica em Q e a gente está dizendo que Q é falso, então por modus tollens a gente sabe que R é falso também. Beleza? E se R é falso e a gente tem aqui na nossa primeira premissa que não P ou R, se R é falso, então por silogismo disjuntivo a gente elimina isso daqui e a gente conclui não P. Por silogismo disjuntivo entre 5 e 1. Beleza? Você pode chamar de SD. Então essa daqui é uma prova de não P a partir dessas três premissas aqui. Beleza? Se a gente chamar esse conjunto aqui de premissas, esse conjunto aqui, se a gente chamar ele de delta, então essa sequência aqui de 6 fórmulas é uma prova de não P a partir de delta, tá? E como que a gente chama isso daqui? Na verdade eu já falei, né? Isso aqui a gente chama de consequência sintática, beleza? Então P é uma consequência sintática do conjunto delta. Tranquilo? Só que olha só, isso daqui é uma possível prova de não P a partir de delta. Eu vou mostrar aqui agora que existem outras. A gente vai assumir as mesmas premissas e eu vou usar uma sequência diferente para fazer, para provar a mesma fórmula, tá? Então, olha só. Beleza, temos as nossas três premissas e agora eu vou dizer o seguinte: se R implica em Q pela premissa 2 e Q implica em uma contradição pela premissa 3, então, usando o silogismo hipotético entre 2 e 3, a gente consegue concluir que R implica em uma contradição, né? Entre 2 e 3, se a gente usar silogismo hipotético, a gente consegue concluir isso, tá? Poderia ser SH aqui, a abreviação, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, aqui, quando a gente for dizer qual regra de inferência a gente usou, a gente vai dizer, primeiro, quais foram as fórmulas, né, nas quais a regra foi aplicada, e depois a gente diz o nome da regra, né, separando entre vírgulas. E aqui, tanto faz a ordem.
tá? Pode ser 2 e 3 ou 3 e 2, nesse caso aqui não faz diferença, tá? Nos casos anteriores aqui também. Pra gente aqui na lógica proposicional não vai fazer diferença. Você pode escrever aqui, poderia ser 5 e 1 ou 1 e 5, beleza? Mas é importante você botar as duas, tá? Então é legal, a gente conclui então que R implica em uma contradição. Só que se R implica em uma contradição, então por reductio ad absurdum a gente conclui não R, beleza? Por reductio aqui na 4 a gente conclui isso. E se a gente tem não R, então aí a prova volta a ser parecida com aqui em cima, né? Se a gente tem não R e a gente tem que P ou R, aqui pela premissa 1, então por silogismo disjuntivo a gente conclui não P. Silogismo disjuntivo entre 5 e 1. Beleza? Então qual que é a diferença entre essas duas provas aqui? Bem, essas três primeiras aqui são a mesma coisa, né? São as premissas as mesmas. Só que na 4 aqui, você vê que a gente tem uma fórmula diferente, né? A gente tem aqui R implica em uma contradição. Aqui a 4 é não que, né? A gente obteve não que a partir da fórmula 3 usando o reductio ad absurdum. Só que aqui, nessa segunda prova que eu fiz, a gente teve que R implica em uma contradição. E a gente obteve isso através das fórmulas 2 e 3, usando usando a regra silogismo hipotético. Beleza? Então a gente vê que tem duas formas de você conseguir provar que não P segue desse conjunto delta aqui. Beleza? Na verdade, existem mais do que duas, existem, a rigor mesmo, existem infinitas maneiras de você fazer essa prova. Tá? Mas eu quis mostrar essas duas aqui para exemplificar isso e deixar claro que sempre existe mais de uma maneira de você provar um teorema na lógica proposicional, tá? De primeira ordem também, isso vale no geral. Beleza? Então, esse daí é o conceito de prova. É importante também você ter em mente que ele é um conceito sintático, tá bom? Se você ver aqui, ó, na definição de prova, em nenhum momento fala sobre verdade, tá? Fórmula verdadeira. A gente não usa o conceito de verdade aqui, tá? Eu falei o tempo todo, se a gente sabe que não R é verdadeiro, né? Porque é uma premissa, então a gente conclui que não P é verdadeiro. Eu falei verdadeiro porque, como eu disse já no vídeo anterior, nós estamos falando de dedução natural, então a gente vai considerar uma semântica para o nosso sistema sim. Mas o que eu quero frisar só é que o conceito de prova é um conceito sintático, tá? Por que eu estou frisando isso? Porque existe, o conceito de prova, ele nos diz isso daqui, né? Isso aqui diz que alfa é provável a partir do conjunto delta. Só que existe um outro símbolo que eu vou falar mais pra frente, que é esse daqui, que é um pouco parecido, tá? Mas tem uma interpretação diferente, não é mais um conceito sintático, é um conceito semântico, tá? Então eu vou falar sobre isso daí mais pra frente, mas esse daí é o conceito de prova. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui alguns exemplos para você tentar provar, e no próximo vídeo eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem corrigir no próximo vídeo, eu vou deixar um link na descrição do próximo vídeo com a correção desses exemplos que eu vou usar, tá? Porque eu notei que eu tô gastando muito tempo fazendo esses exemplos aí, e aí sobra menos tempo porque eu tenho que falar no vídeo. Então eu vou fazer um vídeo só corrigindo isso daqui, vou deixar ele como privado, né? E aí só quem tiver o link vai poder assistir, beleza? Então os exemplos são esses aqui, ó. Beleza? Então tenta aí provar isso daí, tá? O que eu tô querendo aqui que você faça é o seguinte, a partir dessas duas premissas aqui, ó, esse conjunto de premissas 1 e 2, né? P implica em Q e não R, essa aqui é a primeira premissa. A segunda premissa é Q implica em R. Eu quero que você prove, a partir desse conjunto aqui, que P é verdadeiro, tá? Ou melhor, que P é dedutível, né? Eu acabei de falar sobre verdadeiro, mas é quase que um vício de linguagem isso, mas quero que você prove que existe uma dedução de P a partir desse conjunto. E a mesma coisa aqui do lado, tá? Prove que existe uma dedução de não P a partir desse conjunto de três premissas aqui, tá? Pode usar todas as regras de inferência que eu falei nos últimos vídeos e, como eu disse, no próximo vídeo eu vou deixar um link na descrição com uma correção disso daqui, beleza? Então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo.